Olá, muito bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre biosseguridade na suinocultura. A biosseguridade ela é um conjunto de atividades que inclusive ela já foi citada em algumas das outras aulas, porque ela envolve, além do manejo sanitário, ela envolve outras áreas da granja, como nutrição, manejo geral, mas isso a gente vai detalhando aos poucos durante a aula. Então é importante a gente ter essa consciência de que a gente está passando por uma realidade um pouco diferente do que a gente tinha antigamente. Na verdade, a gente está tendo um choque de realidade, né? Por conta dessa situação de pandemia, que as pessoas estão, de maneira geral, passando a conhecer que existem realmente micro-organismos, são seres muito pequenos que a gente não consegue ver a olho nu, mas que podem causar doenças. Essas doenças, inclusive, podem ser sérias, não só para nós seres humanos, mas também para os animais. Então, as pessoas estão começando a crer nesses micro-organismos que elas não veem. Teve o tempo que eu dava uma assistência numa granja e o meu apelido lá era Doutor Bactéria, porque sempre eu reforçava essa questão de medidas de higiene, de vacinação e etc. Mas eles não acreditavam nisso, eles tinham dificuldade de crer naquilo que a gente estava falando, porque eles não viam aqueles micro-organismos, né? Só que agora, nessa realidade que a gente está vivendo, as pessoas estão passando a acreditar que existem bactérias, vírus, leveduras, vermes, que nem sempre a gente consegue ver, mas que são causadores de enfermidades. Muitos desses micro-organismos podem ser transportados pelo ar, uns mais facilmente do que outros. Existe a possibilidade dessa transmissão pelo ar, mas também existem formas de se evitar ou reduzir. No caso de nós seres humanos, é mais fácil a gente, por exemplo, utilizar uma máscara. Já nos animais não tem como a gente colocar uma máscara na cara do suíno, que ele vai te retirar, ele é um animal muito curioso. O outro animal vem e mexe, então não tem como a gente fazer isso. Também estamos passando a crer na importância da higienização, né? Hoje todo mundo diz, lave as mãos, passe o álcool em gel. Então, como essas medidas de higiene são importantes para evitar problemas sanitários. E, principalmente, a questão da vacinação como forma de se evitar as doenças, né? Então, ainda tem gente que não acredita, que ainda briga, que questiona, mas a gente sabe que sim, quando a gente utiliza as vacinações, a gente consegue reduzir a ocorrência de determinadas doenças contra as quais a gente está implantando essa vacina e que, em geral, são específicas para cada doença. Então, a biosseguridade ela é um conjunto de práticas de manejo e normas de segurança para seres vivos, para proteção contra outros organismos vivos responsáveis por enfermidades, capazes de causar impactos econômicos, sanitários em uma determinada população de animais. No entanto, a suinocultura moderna ela não está preocupada só com esse impacto econômico. Hoje ela também está preocupada com a proteção à saúde dos animais de maneira geral. Inclusive, são introduzidas algumas práticas de manejo que não trariam um retorno econômico, às vezes inclusive trazem um custo, mas que vão melhorar, por exemplo, a questão do bem-estar animal, que vão melhorar a nutrição. E quando a gente insere essas práticas que melhoram o bem-estar dos animais, em geral a gente tem um resultado econômico também, mas não foi por isso que a gente introduziu. A gente introduziu realmente para melhorar a qualidade de vida desses animais. Uma questão que a suinocultura moderna está mais atenta também é essa questão de qualidade de vida. Quais são os princípios do bem-estar animal? O animal ser livre de sede, o animal ser livre de fome, o animal não sofrer desconforto ou dor, o animal ser livre das doenças, livre de estresse, livre de medo, e que ele possa manifestar o comportamento normal da espécie. Além disso, está-se hoje também preocupado e muito preocupado com esse trabalhador, com a saúde dos indivíduos que manipulam e convivem com esses animais. Além também de se introduzir algumas práticas de manejo que visam minimizar tanto os problemas sanitários quanto esse estresse que vai impactar lá no bem-estar e que impacta também na economicidade do sistema e da produtividade. Essas medidas de biosseguridade elas já são praticadas há muito tempo.
No entanto, ela veio se intensificar em meados aí da década de 70 por conta de práticas industriais da indústria suinícola dos Estados Unidos. Então, eles que são realmente assim muito práticos, questão de causa e efeito, né? Se eu posso evitar dessa forma, eu vou implantar. Se isso vai me trazer um retorno econômico, eu vou implantar. E o americano ele é muito isso, né? De trazer retorno econômico. Então, você evitando as doenças tem um impacto econômico muito forte e muito rápido. Então, com o surgimento de doenças que não eram tão sensíveis no bolso, digamos assim, quando a gente trabalhava com os animais em sistemas mais extensivos ou semi-intensivos, à medida que você vai intensificando, que você trabalha com maior número de animais numa menor área, essas doenças passam a ser mais importantes, como, por exemplo, doença de Algesk, síndrome reprodutiva e respiratória do suíno, peste suína clássica, febre aftosa. Então, isso fez com que eles adotassem essas práticas que minimizem os efeitos dessas doenças. E no Brasil, ele veio também, já existia muita coisa antes, mas ele veio também a se intensificar justamente por essas empresas de fora estarem se instalando aqui para vender o seu material genético, né? Então, à medida que as empresas de melhoramento genético chegaram, essas práticas também foram intensificadas aqui no Brasil. Além disso, nós tivemos um surto de peste suína africana em 1978 que mostrou a importância de se adotar essas práticas, de tentar evitar as ocorrências das doenças e, no caso de ocorrerem, ter um plano para evitar que essas doenças se disseminem. E também por conta da melhoria, da intensificação da pauta de exportação do Brasil para outros países, né? Então a gente vem melhorando cada vez mais a exportação de diversos produtos agrícolas, agropecuários, dentre outros. E aí esses países, eles têm o capital, eles querem adquirir, mas como eles estão comprando, eles exigem qualidade. Então ninguém quer comprar um animal doente, um animal cheio de antibiótico, um animal cheio de antiparasitário. Ele quer um animal saudável, ele quer consumir um material que não faça mal a ele. Então, por que nós devemos implantar a biosseguridade nas nossas granjas? O primeiro motivo para se implantar essas práticas é a redução do impacto econômico decorrente de doenças. Então, se eu perco um animal, estou perdendo ali dinheiro. Primeiro é essa obviedade de evitar a mortalidade. Também a proteção do capital empregado na atividade. Então, quando a gente aplica uma vacina no animal, que a gente evita que aquela doença ocorra, que a gente sabe que aquela doença tem possibilidade de ocorrer, e a gente evita que ela ocorra, eu estou protegendo meus animais e o capital que eu botei na compra desses animais. Como a gente também comentou, a maioria dessas práticas elas vêm impactar também melhores resultados ou técnicos e consequentemente, econômicos. Então, se o animal produz mais e eu estou gastando a mesma coisa ou até menos, eu vou ganhar mais dinheiro. Vou ter uma melhor rentabilidade na minha atividade. E não podemos esquecer que a saúde pode ser um embargo para a comercialização. Então, determinados países dizem, eu não quero comprar do Brasil porque lá teve um caso de febre aftosa. Ou porque eu comprei uma carga e a carne desses animais estava cheio de vermífugo ou com antimicrobianos. Então, eles são exigentes. Eles querem pagar, mas eles são exigentes. E quando a gente aplica essas práticas e a gente se submete a alguns órgãos de controle, a gente gera uma certificação da qualidade dos nossos produtos. E aí a gente vai atender essas normas dos países também que querem adquirir. Não só do atendimento de nós que vamos adquirir o produto e consumir aqui no Brasil, nós também vamos abrir mercados externos. Então, quando a gente faz a adoção dessas práticas, a gente tem algumas melhorias claras no resultado econômico da nossa produção. Por exemplo, quando a gente adota um programa de limpeza e desinfecção numa criação de suínos, e um programa desse de limpeza e desinfecção ele é básico dentro de um programa de biosseguridade, a gente consegue, por exemplo, reduzir a conversão alimentar. O que quer dizer isso aqui? Que para produzir o mesmo tanto de carne, eu vou reduzir o custo com ração, porque o animal vai comer menos e vai produzir a mesma coisa. Você imagina que se um animal que come mais e produz menos, e um animal que come menos e produz mais, qual é o que vai dar mais resultado econômico? É aquele que consumiu menos ração para produzir aquele mesmo tanto de carne. A gente também tem um impacto no ganho de peso. Quando a gente adota um programa de limpeza e desinfecção, a gente tem um aumento no ganho de peso.
e, consequentemente, a gente vai diminuir a quantidade de dias que esse animal vai ficar alojado. Então, se ele passa menos dias, mais rápido eu vou comercializar e mais rápido esse capital que eu empreguei vai voltar para o meu bolso, que eu já vou vender e vou receber por aquele animal comercializado. E o resultado mais claro, mais visível, é a redução da mortalidade. Quando implanta um programa de limpeza e desinfecção, a gente tem uma redução da mortalidade de 27%. Então é muita coisa. Só para a gente raciocinar, se a gente conseguir reduzir a mortalidade de um leitão na nossa granja, um leitão só, e a gente fizer essa transferência, esse cálculo em 10 granjas pequenas, com aproximadamente 25 matrizes cada uma, e com número de partos por porca por ano em média de 2,4, a gente vai ter simplesmente 600 leitões a mais, por conta de um que eu evitei que morresse. Se eu tenho 600 leitões a mais e eu vendo esses leitões com peso aproximado de 90 kg, que é a realidade para nós aqui no Nordeste, é entre 90 e 100 kg, com um preço de R$10, eu tenho uma vantagem financeira de R$540 mil, por conta de um leitão que eu evitei que morresse. Então vocês veem como é vantajoso a gente implantar esses programas. Mas como que a gente vai implantar isso? Então a gente tem que realizar a prevenção da entrada de agentes contagiosos e letais que estão externos à nossa granja e controlar os agentes que já existam na nossa granja, são os agentes internos. E, se possível, erradicar esses agentes que já estão aqui. Para a gente conseguir isso, a gente tem que seguir alguns princípios. Quais são eles? O princípio do isolamento, o princípio da higiene e o princípio da vacinação. E todos eles são medidas preventivas, são medidas profiláticas que a gente faz antes que a doença ocorra. Então é aquela velha história, é melhor prevenir do que remediar. Outro princípio que a gente tem que seguir, e isso inclusive existe uma campanha da Organização Mundial de Saúde dos Animais, a OIE, que é a redução do uso de antimicrobianos. Isso a gente já discutiu em outra aula, mas é muito importante a gente relembrar. Porque se a gente usa discriminadamente esses antimicrobianos por qualquer motivo inclusive inadequado, a gente pode impactar, criar uma resistência das bactérias a esses princípios ativos, esses antibióticos. E aí você não vai conseguir o resultado desejável quando realmente for uma doença causada por bactéria, porque ela já criou uma resistência ali. Então a gente só deve usar antimicrobianos quando prescritos por um veterinário, somente quando necessário. Os antimicrobianos não curam todo tipo de infecção, somente usar a dosagem prescrita e respeitar a duração do tratamento, usar antimicrobianos de fonte de distribuidores autorizados. Isso também deve vir associado a boas práticas de manejo, vacinação e higiene. Então faz parte da gente controlar essas superbactérias que podem aparecer, nós fazemos parte dessas medidas de controle. Então, às vezes, o animal levou uma topada ali, machucou a pata, o cara já mete uma terramicina. Opa, calma lá. O animal está com inflamação, eu não tenho que entrar com antibiótico. Então, é só quando realmente necessário a gente deve entrar com os antibióticos. E também evitar essa quantidade indiscriminada dos antibióticos de maneira preventiva. Só utilizá-los de maneira curativa, terapêutica. Então, os princípios de isolamento, ele rege que nós devemos utilizar barreiras sanitárias e proteger nossas granjas, já iniciando aí com placas de que tem aquela granja ali, utilizar cercas para evitar a entrada de outros animais e visitantes inadequados, indesejados, e ter uma distância mínima de outras granjas de pelo menos 3,5 km. Lembrando que muitos agentes infecciosos podem ser transportados pelo ar. Se a gente tem uma distância para as outras granjas, a gente tem a menor probabilidade desses organismos chegarem até a nossa granja. Também devemos evitar a entrada de pessoas e veículos que podem ser vetores de infecção. Então, um caminhão, por exemplo, de ração que passa em diversas granjas, ele pode passar numa granja que está com um problema sanitário e trazer esse problema sanitário para a nossa granja. Se eu tenho uma área de lazer naquela propriedade produtiva, ela deve ser afastada da área dos animais, não só para evitar
dessas visitas, dessas pessoas que estão trazendo micro-organismos, adentrarem a nossa granja e causarem uma infecção, mas também por conta de estresse, né? Então não tem nada a ver a gente estar com pessoas estranhas, música alta, gritaria próximo dos animais. Lembra que a gente tem que evitar o estresse para eles também. E o escritório, o local profissional de receber pessoas, pagamentos, nota fiscal, ele deve ser afastado da área de produção. Se possível também, nós devemos criar os nossos animais separados por setores. Setor da reprodução, setor da maternidade, setor de creche, setor de crescimento e terminação. E de preferência, o profissional de cada setor não ter contato com os demais setores, para evitar justamente o transporte desses micro-organismos de um setor para o outro. Por exemplo, o setor maternidade ou de creche são os mais sensíveis, são os que os animais estão mais susceptíveis. Eles devem ter um maior cuidado. Inclusive, os profissionais devem ter um treinamento mais acurado para evitar problemas durante essas fases aqui. Nós vamos ter 2 ou 3 aulas ainda, eu vou fazer essa divisão do assunto, mas por hoje era só e até a próxima aula.